Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que alegria, que imensa satisfação ter vocês aqui no nosso curso de Direito Penal e de Processo Penal. Agora, estamos diante de um bloco que fala de um tema bem inicial, né? Bem básico, bem tranquilo, mas que sempre marca presença nas provas quando o assunto é direito penal. Do que eu estou falando? Dos princípios do direito penal. Bom, primeira coisa, meus amigos, o que a gente tem que entender aqui como princípio? Nós temos que entender no direito penal que princípio é a base, é o alicerce. Ora, no direito penal a gente não estuda o Instituto da Legítima Defesa, a gente não estuda o que configura o homicídio, o furto, o estelionato, o peculato? Claro que sim. Nós estudamos tudo isso. Tudo isso é estudado por nós. Porém, para que todo esse estudo e essa análise tenha valor, é indispensável que todos esses institutos estejam calcados nos princípios. Certo? Existem princípios que estão descritos na Constituição Federal. Existem princípios que a doutrina nos oferece, seja para esclarecer determinado ponto, seja para solucionar algum aparente conflito. Ok? Desta maneira, desta forma, o que nós temos que cuidar, que nós temos que ter em mente? Que dos princípios a gente vai começar com o mais importante deles, que é o princípio da Ó que bacana! Princípio da legalidade. No direito penal moderno, a legalidade marca presença. Desde Marquês de Beccaria, na famosa obra dos delitos e das penas, nós vamos ter então aqui o princípio da legalidade como um princípio norteador. Ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. Qual seria o objetivo do princípio da legalidade? Impedir abusos do Estado, evitar que o Estado cometa arbítrios, abusos. E por quê? Meus caros, porque já há muito tempo não se pode fazer justiça pelas próprias mãos. Só quem pode fazer justiça por nós é o Estado. Mas já pensou se o Estado tivesse todo o tempo, todo o poder do mundo para isso? Imaginem como seria complicado a nossa vida. Não haveria estabilidade social, porque a qualquer momento um ato arbitrário poderia acontecer. Então a legalidade vem para isso, para limitar o poder estatal. Esse princípio, ele se subdivide. Nós temos corolários ao princípio da legalidade. Ou seja, outros dois subprincípios. Que subprincípios são esses? Nós temos o subprincípio da reserva legal e temos também o subprincípio da anterioridade. Aqui está. Princípio da reserva legal e princípio da anterioridade. A soma desses subprincípios geram para nós a legalidade. Sem um deles, não há legalidade, certo? A soma dos dois. Bom, no Código Penal, onde nós encontramos o princípio da legalidade? No artigo 1º. Então, se tu tens aí o teu Código Penal, tu vai pegar ele, ou o teu vademecum, enfim, ou o material que está aí para download, e tu vai ver que o artigo 1º é muito claro ao dizer. Olha lá comigo.
Anterioridade da lei. E o artigo 1º está aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Se tu quiseres, tu pode escrever do ladinho princípio da anterioridade. Certinho? Voltamos para cá. Quem quiser olhar melhor o artigo sem pegar a lei, é só pausar o vídeo e vocês estão com ela ali. Bom, o que estabelece a reserva legal? O que estabelece a anterioridade? A reserva legal, meus amigos, estabelece que crimes e penas que são criados pelo Estado, ora, o Estado estabelece qual fato é crime e estabelece qual é a pena para esse crime. Só que tanto os crimes como as penas só vão ser válidos se tiverem previsão na lei. Aqui está. Se tiverem previsão legal. Ou seja, não é possível, por exemplo, estabelecer crimes e penas pelos costumes de uma região, por hábitos de uma sociedade. Não. Tem que ser através da lei. Necessariamente. Essa lei, pessoal, que está aqui, é muito cobrada nos concursos públicos e a examinadora da tua prova poderá exigir. Por quê? Porque vamos supor que o presidente da República decida editar uma medida provisória, estabelecendo que determinado fato passe a ser crime, ou aumente a pena de um crime já existente, tanto faz. A pergunta é, isso é possível, é válido, que um crime ou uma pena seja estabelecido por medida provisória, ou isso fere o princípio da reserva legal? Muitos vão dizer, professor, eu acho que está ok, uma medida provisória, ela tem força de lei, para mim está tudo certinho. E aí tu vai errar. É aí que a banca vai te pegar. Por quê? Porque essa lei aqui, pessoal, necessariamente é a lei em sentido estrito. Ou seja, é a lei que passa pelas casas do Congresso Nacional. Então eu estou falando aqui de lei ordinária ou de lei complementar. Vejam que bacana. Somente essas leis podem estabelecer crimes e penas. Logo, nós não vamos ter crimes e penas por medida provisória, por decreto, por resolução, por parecer, por ofício, por memorando. Nada disso é válido. Tem que ser pela lei em sentido estrito. Aí o examinador decide inovar e perguntar assim: e se por acaso o presidente da República estabelece uma medida provisória? Essa medida provisória caracteriza um fato como crime. Tudo bem, a gente sabe que não vale, mas essa medida provisória vem a ser convertida em lei ordinária ou em lei complementar. Passa a ter valor ou ainda assim fere a reserva legal? Muitos vão dizer, agora está perfeito. Uma pinóia. A fonte, meus amigos, a origem, não há crime sem lei ordinária e complementar que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal, ordinária ou complementar, tem que ser a fonte, a origem. Não pode ser derivada. Não pode derivar, por exemplo, de medida provisória. Pô, professor, mas eu aprendi que medida provisória tem força de lei. Claro, tem força de lei. Exatamente por isso que não é lei. Lei não precisa dizer que tem força de lei. Certo? Cuidem essa regrinha.
Mas atenção, só a observância da reserva legal, por si só, não obedece à legalidade. É preciso que a gente tenha em conjunto o quê? A anterioridade. E o que a anterioridade nos caracteriza? O que ela diz para nós? Meus amigos, a anterioridade, ela estabelece que crimes e penas só podem ser aplicadas antes do fato ocorrer. Aqui está. Tem que ser praticadas antes do fato ocorrer. É claro, é evidente. Se hoje eu estou aqui fazendo uma gravação, essa conduta é atípica, não é criminosa, não tem lei que estabeleça como crime. Se amanhã vier uma lei dizendo que isso é crime, esse fato só poderá ser punido daquele dia para frente. Não poderá alcançar fatos passados. Então eu não posso ser pego de surpresa. E é verdade, pessoal. Se não existisse a anterioridade, o que acabaria com o livre-arbítrio do comportamento humano? Ora, pensem comigo, tá? Vocês são espertos. O que o direito penal pune? Ele pune comportamentos humanos. Cada tipo penal tem um verbo: matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, obter vantagem indevida e por aí vai. Concordam? Só que para eu ser punido por uma conduta dessas, eu tenho que ter a escolha de praticá-la ou não. Ora, se eu vou a um restaurante, eu vou ter um cardápio. Eu posso escolher tudo o que tiver do lado esquerdo do cardápio, desde que eu saiba e tenha o direito esteja sujeito a pagar o que está do lado direito. Eu vou escolher lá um risoto de cordeiro. Ok. Do lado direito está lá, R$ 85. Eu sei o valor. Então, se eu consumir, eu automaticamente estou obrigado a efetuar o pagamento. Aqui é a mesma coisa. Não vai surgir um valor depois. Se eu praticar o homicídio, que a pena é de reclusão de 6 a 20 anos, é evidente, pessoal, se eu praticar o homicídio, é evidente que antes de eu ter praticado, já está lá a conduta: matar alguém com pena de 6 a 20 anos. Certinho? Aí sim, a soma dessas duas características nos leva até o princípio da legalidade, o mais importante. Certinho? Muito bem. Esse princípio é um dos mais importantes? É, mas ele não é o único. A gente tem mais princípios que nós temos que cuidar. E eu posso colocar aqui, agora, como princípio número 2, o princípio da personalidade. Personalidade ou intranscendência. Aqui está um outro princípio: personalidade ou intranscendência. E ainda pode ser que na tua prova venha como princípio da pessoalidade. Tudo é a mesma coisa. É tudo sinônimo. E o que esse princípio quer dizer? Que também é constitucional. Se cair, tu não vai errar. Porque a dica é fatal, é infalível. Significa apenas o quê? Que a pena
não pode passar da pessoa do condenado. Que frase forte, né? Que frase emblemática, que frase bacana, mas ela nos diz muita coisa, e muita coisa legal. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. O Estado, ele é detentor do ius puniendi. Olha que expressão bonita, ius puniendi, o direito de punir. E o Estado tem uma pessoa ali que é o seu alvo, que é a pessoa que está sofrendo o inquérito policial, é o réu que está sofrendo a ação penal, é o condenado aqui, como está dizendo na frase, certo? É a pessoa que está cumprindo pena. Mas vamos supor que essa pessoa passe dessa para uma melhor, que essa pessoa morra. O Estado fica numa tristeza só. Por quê? Porque aquela pessoa que ele tanto buscou já não vive mais. Pode o Estado agora resolver substituir o morto pelo seu filho? O réu pelo seu neto? O condenado pelo seu pai? Não. Por isso que a gente chama de personalidade. Vocês precisam entender que a pena, ela é personalíssima. Esse princípio é mais voltado à pena do que a qualquer outra coisa. Princípio da personalidade significa, pessoal, que a pena não pode, a pena criminal, não pode passar da pessoa do réu, do indiciado, do acusado, do executado. Tanto que se vocês pegarem aí no código de vocês, o artigo 107, pega aí no teu Código Penal, artigo 107, tu vais ver que lá diz: extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente. Morreu, acabou. O Estado perdeu o poder de punir. Agora, o que tu tem que cuidar na tua prova? Que o Estado perde o poder de punir criminalmente. Certo? A pena civil, ela permanece. As sanções cíveis permanecem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, faleceu o réu, vamos supor que tenha uma obrigação de indenizar a vítima, de reparar o dano, de efetuar pagamento de danos morais, ações trabalhistas. Isso tudo permanece, isso tudo fica. Isso tudo, pessoal, se estende aos herdeiros. Observação importante. Desde que dentro dos limites da herança. Então o sujeito morre, os efeitos penais todos desaparecem, mas ficou dívidas trabalhistas de 20 mil, certo? O falecido não deixou herança, extinguiu. O falecido deixou herança de 20 mil. Esses 20 mil vão servir para quitar as dívidas trabalhistas, certo? Cuidem isso, é um princípio que seguidamente marca presença em prova, ok? Dando seguimento, vamos falar de mais um princípio agora,
que eu quero tratar com vocês, número 3, é o princípio da proporcionalidade. O que quer dizer o princípio da proporcionalidade, pessoal? Esse princípio quer dizer, certo, que a sanção penal tem que ser proporcional ao crime praticado. Vamos por aqui. A sanção penal deve ser proporcional, apenas desligar aqui, proporcional ao crime cometido, praticado. Bom, primeiro que o legislador faz isso. É por isso, por exemplo, que o homicídio tem pena superior à ameaça. É por isso que o estupro tem pena superior à injúria. São exemplos, ok? São situações que mostram que o legislador se preocupou com isso. Também é importante ter em mente que o juiz, ao aplicar a pena, também precisa observar a proporcionalidade. Se a conduta é mais grave, a pena vai ficar mais próxima do máximo. Se a conduta é menos grave, vai ficar mais próxima do mínimo. Todo crime tem um mínimo e um máximo, certo? O homicídio tem pena mínima de 6, máxima 20. O estupro, mínimo 6, máximo 10. Estupro de vulnerável, mínimo 8, máximo 15. Tem uns que o espaço é imenso, né? O peculato, mínimo 2, máximo 12. O juiz, então, vai ter que trabalhar dentro da proporcionalidade. Então, cuidem também com esse princípio de suma importância. Penúltimo princípio que eu quero trabalhar com vocês. Número 4. Princípio da culpabilidade. O que esse princípio quer dizer? O que o princípio da culpabilidade nos informa? Pessoal, eles nos diz uma coisa muito legal. O princípio da culpabilidade, ele apenas nos informa que uma pessoa só poderá responder por um crime se agiu com dolo ou culpa. Dolo, a grosso modo, em outros momentos a gente vai ver isso melhor, é intenção. Culpa é imprudência, negligência e imperícia. Da onde eu tiro essa informação? Eu tiro do artigo 18 do Código Penal. Se tu pegares o teu Código Penal e abrir no artigo 18, tu vai ter uma surpresa. Porque lá vai dizer, disse o crime, inciso 1, doloso, não é isso? E inciso 2, culposo. Tem um inciso 3? Não. Então, se uma pessoa não agiu nem com dolo, nem com culpa, automaticamente ela não pode responder por crime algum. Estou dirigindo meu carro dentro dos limites de velocidade, os pneus estão ok, não estou embriagado, tudo certinho. Uma pessoa se atravessa na frente, colide e morre. Eu quis matar ela? Não. Assumi o risco? Não. Dolo está fora. Fui imprudente? Não. Estava tudo certinho. Fui negligente? Não. Fui imperito? Não. Culpa exclusiva da vítima, inclusive a teoria da imputação objetiva, que é um vídeo especial, falará sobre isso, mostra que eu não respondo por nada nesse caso, porque falta aqui a observância do princípio da culpabilidade.
Certinho? Só se responde por dolo ou por culpa. E com base nesse princípio, cuidem o que eu vou botar aqui em vermelho, porque pode vir na tua prova. Com virtude nesse princípio, é vedado no Brasil de regra geral a responsabilidade penal objetiva. Aqui está. É vedada a responsabilidade penal objetiva, ou seja, aquela responsabilidade penal, ok? Em que o indivíduo não agiu com dolo e com culpa. A responsabilidade penal brasileira é subjetiva, tem que ter dolo ou tem que ter culpa. Caiu em prova, tu não esquece, Tata Adriano deu para ti a dica. E por fim, último dos princípios, princípio da humanidade. O que esse princípio quer dizer? O que quer dizer o princípio da humanidade? Esse princípio, amigos, veda a aplicação de penas cruéis e que causem grande sofrimento. É por esse motivo que a Constituição Federal diz que no Brasil é vedada a pena de morte, prisão perpétua, banimento, certo? Tortura. É claro, pessoal, porque, embora na prática nós temos um sistema carcerário falido, na teoria um dos objetivos da pena é a ressocialização. A prisão perpétua castiga. Ela intimida, mas ela não ressocializa. A prisão perpétua do mesmo jeito. Então, pessoal, essas penas são expressamente proibidas. O nome desse princípio, se aparecer na tua prova, aqui está, princípio da humanidade. Certinho? Muito bem. E assim, pessoal, a gente encerra o bloco de princípios do direito penal. Eu queria agradecer essa audiência de vocês. Esse vídeo, certo? Além de fazer parte do pacote das 110 videoaulas, ou 115 do curso inteiro, é também o vídeo que eu estou disponibilizando aos amigos como degustação. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser adquirir o curso, é só ir ao www.professoradrianocote.com.br. O curso está à disposição de vocês por 12 parcelinhas de R$10. Vamos fazer com que cursos de boa qualidade tenham valores acessíveis. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Clica lá embaixo, estou no aguardo. Um grande abraço. Tchau, tchau.